repleto de quadros religiosos. Como eu poderia ser satanista? Eu não incentivo vocês a orar, eu não ponho vocês em bons caminhos, marombeirinho. Como eu seria satanista? Satanista eu seria se eu estivesse ensinando a matar, roubar e destruir. Aí sim, se eu estivesse desviando, né, a sua glória, a sua honra, exatamente para mim. Nosso amigo Dan, muito obrigado. Obrigado, que incrível, nosso amigo Dan. E muito obrigado pelo amo você. Então vamos lá. Primeiro sopro number one. Esse caiu de primeira. Vamos lá, novamente. Esse não caiu na segunda. Esse caiu na terceira. Mas, mestre, você está ensinando o quê? Eu estou ensinando a arte da perseverança. Muitas das vezes esperamos que as coisas aconteçam numa primeira ação. E muitas das vezes na primeira ação todos nós chegamos inexperientes a cada momento e as coisas acabam não acontecendo. Então é preciso insistir na luta contra o anjo. Daqui a pouco você tá manco igual o Jacó. Nosso amigo JG Dublagem, seja bem-vindo, nosso amigo JG. Mestre, me diga o que é perseverança. Exatamente aquilo, espírito que o lobo mal teve de assoprar a casa dos 3 porquinhos. Aquilo sim é tradição. Aquilo sim é perseverança, marombeiro mirim. Entendeu? Ele começou da palha, da madeira, do concreto, do ferro, até o momento que chegou lá no avião Concorde, lá do céu. No avião supersônico, marombeiro mirim. Nosso amigo Tem Servos Cristi, manda um salve para mim. Um salve ao nosso amigo Tem Servos Cristi. Como é que anda você? Duvido você ter medo. Você não tem medo, não é verdade? Você não tem medo, não é verdade? Então, ninguém tem medo. Ninguém tem medo até que as coisas acontecem. Depois que acontece, todos ficam com medo. Lembre-se disso. Nosso amigo Iá, manda um salve. Um salve, nosso amigo Iá. Nosso amigo João, como é que vai você, nosso amigo João? Mestre, o que é o vício? Vício é exatamente isso que eu tenho. De olhar para esse, olhar para aquele ali e desejar para mim. Deseja tudo pra mim, tudo é meu, ele é meu, esse aqui, rindo ali por detrás da moita, é meu, e todos eles sabem que eles são meus. Por quê? Porque o meu nome é Mal. Estão rindo de mim novamente, todos riem, sempre riem, até que, vamos lá. Vão chorar, vão chorar, todo mundo chorando. Nosso amigo Kevin Soares, como é que anda você, nosso amigo Kevin Soares? Mestre, você acredita no sacrifício de Jesus? Obviamente que sim, repleto de cruzes, repleto do sangue de Cristo, toda a minha casa, né? Simplesmente manchada com o sangue de Cristo. Como eu não aceitaria, como não creria no sangue de Jesus? Mas alguns aí que tentam jogar o sangue de Cristo na minha vida, esses não acreditam. Esses são aqueles, eu não tenho medo do lobo mau, até o quê? Todos não têm medo, até acontecer. Agora que aconteceu, olha... Nação decrépita e degenerada, pele por pele. E eu falo pra você, tudo que ele tem, ele dará em troca da vida dele. É a grande verdade, entendeu? Então não sou eu que não aceita o sacrifício de Cristo. Quem não aceita é esses aqui. Nosso amigo Denis Mateus, como é que anda você, nosso amigo Denis Mateus? Mestre, já viu o vídeo do Gustavo Lázaro sobre você? Eu tava tentando lembrar, esses são os nomes, olha só, os nomes dos nossos ajudadores, dos nossos presenteadores chegando. Nosso amigo Gustavo Lázaro, ele é aquele de barba, é um de barba bonitão. Eu acho que o Gustavo Lázaro, esse, né? E logicamente que eu já assisti, a não ser que tenha outro, mas um que ele assistiu, ele tem, inclusive, se eu não me engano, eu fiz um vídeo de agradecimento na época. Nosso amigo Queijo Queijado, se ele não responde, claro que eu respondo. Todas as perguntas de todos vocês é sempre muito importante pra mim. É aquilo que eu vivo falando pra vocês, marombeiro. A partir do momento que eu me posiciono aqui no paredão de fuzilamento, é pra exatamente largar a fuzilagem.
Ah, por quê? Ah, era pra ter medo, ó. Eu sou todo tatuado, ó, todo tatuado, né? Cordão de estrela no pescoço. E estão dizendo que não tem medo. Aí depois que acontece, aí sim fica com medo. Aí sim, isso sim é a tradição ancestral, né? Nosso amigo Roleplays, esse é o perfil fake. Não, nós estamos em 2 canais, nosso amigo Roleplays. Se você está me vendo de olhos azuis, azul cor do céu, azul cor do mar, você está no canal de menor, no canal dos nossos menores. Se vocês estão me vendo com os olhinhos cor de mel, vocês estão no canal de maior, Taca 777. Se quiser dar uma olhada lá no outro canal, o outro canal está mais cheio de seguidores, né? Obrigado, nosso amigo Roleplays. Nosso amigo Gus, como ter coragem? Um passo de cada vez. Todos nós chegamos inexperientes a cada fase da vida. Então, ó, eles debocham de mim. Eles riem de mim porque eu tenho essa cara de mal e eles têm essa cara de otário. Mas aí, no final de todas as coisas, eles descobrem que eles são esse otário. Então, coragem está aí. Coragem está aí. Você saber, né, ter consciência do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, de todos os degraus de marombeiro. Isso sim é coragem, isso sim é tradição. Nosso amigo treinador Mori, seja bem-vindo, nosso amigo treinador Mori. Rapaziada, ó, aqui está, né, um discípulo, né, do mestre Paranó de Sunshine, né, aquele da luta do século, né, na luta do século, né, um mestre tailandês. Então aqui nós temos o nosso amigo treinador Mori. Pessoal, não esqueçam de curtir e compartilhar o canal do nosso amigo treinador Mori. Vou fixar aqui o... Vou fixar aqui, vocês que se interessam por Muay Thai tailandês, nosso amigo treinador Mori é discípulo direto do mestre Paranó de Sunshine. Seja bem-vindo, nosso amigo treinador Mori, né? Pessoal, clã do marombeiro pobre, nosso mestre aqui, treinador Mori, entrou aqui, né? Façam suas reverências. Estão lá brigando, se mordendo, nosso amigo treinador Mori. Você precisa discipliná-los. Nosso amigo Eros Marques, mestre, fala uma frase motivacional. Vamos lá, nosso amigo Eros. Frase motivacional. Deixa eu pegar aqui a nossa régua de alfaiate embrulhada no jornal. Ó, rima, né? Frase motivacional, a nossa régua de alfaiate embrulhada no jornal. Isso aqui sim dá medo. Isso aqui sim é pior do que o lobo mau. Então vamos uma frase motivacional. Mestre Tigre, você está aí? Pronto. Mestre Tigre. Então o que o Mestre Tigre nos traz? É mais fácil achar que tudo é demônio, pois o demônio você expulsa, mas o caráter você precisa tratar. Teófilo Halash do Namis. Exatamente, né? Então é mais fácil achar que tudo é demônio, todas as coisas são demônios, né? Porque demônio você expulsa, se não sair, você repete depois, mas caráter, maravilha, caráter, disposição, isso aqui que vocês estão vendo. Estão olhando o quê? Diz aí, repete comigo, o que vocês estão vendo? Disposição, exatamente isso. Então eles estão fazendo o cara que não tem medo. Não tem medo até encontrar comigo sozinho, numa rua escura. Todos têm, entendeu? Então nosso amigo Eros, então, exatamente, ó, o mestre Tigre já está dizendo, né? É mais fácil achar que tudo é demônio, afinal, demônio você expulsa, mas caráter, né? Caráter dá um trabalho, uma trabalheira, né? Caráter você precisa cuidar, você precisa tratar. Eu não sabia quem era esse pensador. O nome desse pensador, que é um pensamento muito utilizado pelas religiões, é Teófilo Hayashi de Namis, de Namis. Tá falando assim, não é possível alcançar a perfeição, mas se formos atrás dela, podemos alcançar a excelência boa. Né? Diz pra mim, eu sou perfeito, não sou? Eu sou a perfeição de tudo aquilo que desejam ser. Tudo aquilo que desejam pegar. Diz pra mim. Por isso meu nome é Mal. Lobo Mal. Nosso amigo Menos X7, meu irmão, pegou minha namorada. Aí eu fui lá e peguei a irmã dele. Eu fiz certo? Bom, ladrão que rouba ladrão sempre tem o quê? Quantos anos de perdão? Prisão perpétua, Marubino. Prisão perpétua. Eu vou pegar essa cadeia. Eu vou pegar esse BO, meu irmão. E por que eu sou? O que eu sou? Mal. Lobo Mal.
Eles estão fazendo cara que não estão com medo. Não tem nem um pinguinho de medo. Todos têm, só depois que acontecem, marombeiro. Nosso amigo Arquivo Taca, hoje é meu aniversário. Seja bem-vindo, nosso amigo Arquivo. Então vamos lá. Como é que é o jargão mesmo no aniversário? Vamos formar um novo. Vamos lá. Mestre Tig, você está aí? Pronto. Né? Então vamos formar um jargão novo. O corpo envelhece sem permissão. A alma envelhece se você permitir. Provérbio japonês. Então, você não tem a permissão de envelhecer. A sua alma só vai envelhecer se você permitir. Então, parabéns pra você dessa data querida. Muitas felicidades pra você. Poucos anos de vida pra você e você que tá rindo atrás da moita, você é o meu sonho de consumo, porque meu nome é Mal, Lobo Mal. Ah, tá rindo de mim? É pra rir mesmo, é pra você se distanciar mais do seu rebanho, distanciar mais do seu grupo, exatamente, se afastar bastante do seu lar. Aí todos deixam de rir depois que as coisas acontecem. Né? Então, uma salva de palmas para o nosso amigo Arquivo 4. Seja bem-vindo, nosso amigo Arquivo 4. Né? Nosso amigo Marcos H, seja bem-vindo, nosso amigo Arquivo. Muito obrigado, sempre fui seu fã, agora tive a chance de entrar na sua live. Gratidão, nosso amigo Arquivo 4, seja bem-vindo. Nosso amigo JG Dublas, mestre, entendi, as pessoas se fingem de bobas para enganar a alma pura. Ah, você tá falando do pensamento? Exato, o corpo envelhece se a permissão. Exatamente. Isso não é que se fingem de boba. Juntas se dizem forte, marombeiro. Né? Juntas se dizem forte, mas quando você encontra sozinho, é apenas um graveto. Então, nunca... Sempre que você perceber que você está numa situação difícil, analise a posição do Sol. Aquele grande gigante que você vê, muitas das vezes, lembra que eu falo pra vocês? 5 barras e 10 flexão e você derruba qualquer gigante. É só o ter o quê? Qual é o fôlego do lobo mau, lobo mau, lobo... Já foi. Era grande pra caramba e já foi, marombeiro. Entenderam? Então, tudo que você precisa é 5 barras. 5 barra 10 flexão e ter disposição para ação, marombeiro. Entra exatamente dentro do corredor de Caim. Nosso amigo, fiz 38 flexões, é bom, mestre? Bom, seria melhor se você pular de 38 para 40. Bom, todo mundo sorrindo, todo mundo brilhando, tilintando, não é verdade? Até o momento que eu pego sozinho. Vamos lá, nosso amigo John do Chopp, como é que vai? Achei que era inteligência artificial. Eu sou a mais pura inteligência artificial. Eu sou a revolta de tudo aquilo que está ao meu redor, dispostas à sua frente, dispostas aqui, muito disposto a conversar com você, muito disposto a ser seu amigo, mas daqueles ali, qual que é o meu nome? Mal, Lobo Mal. Estão rindo de mim, estão dizendo, não tenho medo nenhum dele, Todos dizem a mesma coisa, até que as coisas acontecem. Aconteceu, morrendo de medo agora. Nosso amigo Rafael, como é que anda você, nosso amigo Rafael? Boa tarde, mestre. Bem-vindo, nosso amigo Rafael. Mestre, que faixa o senhor é no jiu-jitsu? Bom, o jiu-jitsu que eu fiz foi a prisão perpétua. Simplesmente está debaixo do inimigo pesadíssimo e eu venci. Então digamos que a minha faixa no jiu-jitsu é exatamente essa. Está no tempo difícil e vencer, totalmente diferente da dele, que está no tempo bom e se corrompem o tempo todo. Exatamente isso. O quê? Estão novamente dizendo. Bom, eu não tenho medo dele não. Bom, ninguém tem medo de mim. Eu tô perguntando se eu tenho medo. Eu não tô falando que você tem medo ou não tem. Todos começam a ter medo só depois que as coisas acontecem, não é, rapaziada? Exatamente isso. Nosso amigo, e o Jotinha, bom dia, mestre. Bom dia, nosso amigo Jotinha. Nosso amigo Tarsis, mestre, o que devo fazer para controlar a raiva? Meditação. Pense em Abaddon, o anjo do abismo, trancando os demônios de Satanás, tudo dentro de um abismo por 1000 anos. E o que os demônios farão lá? Evolução, evoluindo, A forma que foram aprisionados já não servirá mais, já não sairá mais no sangue de Cristo, não sairá mais no dom do Espírito Santo.
Aquilo que antes não voava criará asas. Aquele que antes não andava correrá. E assim nos transformaremos e seremos do tamanho do mundo. Entendeu? Então, olha só quanta esperança, mano, bebê. Essa esperança você deve absorver no seu coração. É funcional, pele por pele. Tá tudo, eu não tenho medo dele, não. Duvido eu ter medo. Eu não tenho medo. Dou um tiro na cara dele. Todos dizem a mesma coisa. Podem relaxar. Exato, eles estão relaxados. Nosso amigo Arquivo X, seja bem-vindo, nosso amigo Arquivo X. Como é que anda você? Mestre, tem alguma coisa que você deseja mais que difícil de conseguir? Bom, o endereço do meu inimigo, a escola das crianças, né? A igreja, né? A faculdade da filha, essas coisas todas me interessam muito. Né? Eu não guardo mágoa, eu guardo nomes, endereços, hora de entrar, hora de sair e mal, lobo mal, esse é meu nome. Né? Nosso amigo quem? Nosso amigo mestre, qual é a mensagem de hoje? Estou com ansiedade para sair o resultado da minha prova da OBM. Bom, nós não temos assim, digamos assim, um tema em particular. Então vamos pegar aqui. Ama-me, ainda é tempo, interroga-me, e eu direi que nosso tempo é agora. Hilda Huist, então é que ele está falando, ama-me, ainda é tempo. Interroga-me e eu te direi qual é o meu nome. Mal, lobo mal. Estão rindo de mim, dizendo que não tem medo de nenhum de mim. Entendeu? Então, vamos ver aqui, vamos ver. Agora eu vou falar de boa, porque vocês são meus amigos. Ama-me, ainda é tempo, interroga-me e eu te direi que o nosso tempo é agora. Então, aproveite as coisas, aproveite a situação. Você não tem que ter medo daquilo que você busca. Quem tá com medo daquilo que busca é eles. Eu nunca tive, pra ser sincero, é ter a chance e as coisas acontecer. Entenderam? Né? Então, apenas se lembre disso. Aproveite o momento. O que falta pra mim? Bom, interroga-me e admirei o seu tempo é hoje, esse é o momento, você não tem que ter medo dessas coisas, ou passou ou não passou, é aquilo que eu vivo dizendo pra vocês, né? As medalhas se ganham no trem, dia da competição você vai lá e só vai passar a colheitadeira, ali você vai lá e só vai fazer as suas compras, nada além disso, é isso que eu faço pra eles. Né? Enquanto eles fazem compra comigo, pergunta se eu não faço compra com eles também. Só que a diferença, eles fazem compra comigo com um monte. Eu faço compra com eles sozinho. Então isso, diante de tantos testemunhos, uma salva de palmas aqui pra mim. Ó, aquele grito de terror. Ó, lobo mal, esse é meu nome. Né? Nosso amigo Pecatos e o Anjo Miguel. O Anjo Miguel deu um tiro pro alto, ele tá correndo sem olhar pra trás até hoje, nosso amigo Pecatos. Exatamente isso. Bom, aquilo que ele fez lá, eu falei, bom, eu desejaria muito que você fizesse com isso comigo aqui, mas infelizmente se tornou difícil, ficou difícil. Né? Então, fazer o quê? Né? Tomou-lhe um tiro pro alto, correu e não olha pra trás, só volta mesmo no Armagedon. Né? Nosso amigo Banhano, mestre, fiz 200 abdominais, é bom? Não, 200 sempre é melhor que 1, né? 200 é sempre melhor que 2. 200 é sempre melhor que 3. Tá bom e não tá, né? Mas sempre lembrando, né? Não é a quantidade, mas a qualidade do seu abdominal. Entendeu? A quantidade e não a qualidade. Ó, olha lá, tá mostrando abdominal. Exatamente isso, meu. Ele é meu sonho de consumo, né? É uma pena que nós não nos encontramos sozinhos, não é verdade, meu amigo? Puxa vida! Aí sim ele ia ver o que é abdominal. Aí sim ele ia ver o que é tradição. Ou não ia ver, né? Vamos lá. Nosso amigo mestre, o senhor lutou a Segunda Guerra Mundial. Eu lutei todas as guerras, Marumbirubirim. Nós não fugimos ao tema. Nós não fugimos à batalha. Quem foge à batalha é aquilo ali. Nós estamos em todas elas. É só me chamar e eu estarei lá. Não é verdade? Nosso amigo Gorilando com Gorilagens. Ó, esse sim é tradição. Nosso amigo Gorilando com Gorilagens. Quem nesses trajes, né? Desconfiaria que nesse bolso aqui é um bolso relativamente comprido, ó. Eu teria aqui uma régua de alfaiate. E no outro
é um bolso, né, relativamente comprido. E no outro, o chocalho da Cascavel. Seja bem-vindo, nosso amigo Gorila com Gorilagem. Ah, agora some... eles diziam que eu não tinha medo. Agora chegou nosso amigo Gorila com Gorilagem. Agora estão dizendo... agora que eu não tenho medo mesmo. Agora que eu não tenho medo. Todos dizem a mesma coisa até acontecer. Depois que acontece, todos ficam com medo. Falando nisso... Grudou, não queria nem parar de sair. Nosso amigo Morato. Como vai, nosso amigo Morato? Como faço para desvendar o mistério do buraco negro? Bom, com tantas coisas importantes para resolver, nosso amigo Morato, para que desvendar o mistério do buraco negro? Ali, estão olhando pra mim e a única coisa que recito, bom, eu não tenho medo dele. Pra mim é só cara feia. E eu também não tô exigindo esse medo. Por quê? Nosso amigo Murilão, esse aqui que tá por detrás do nosso quadro, do nosso amigo Diabrete, ele simplesmente diz, bom, eu tô morrendo de medo de você ter medo comigo. Por quê? Porque eu prefiro 1000 vezes, né, as mãos que semeiam o arado com dedicação, aqueles que passam a colheitadeira, do que aqueles que proferem 10.000 orações. Pele por pele. Já estamos se debatendo lá, tudo se empoleirando. Nosso amigo JG, como é que vai, nosso amigo JG? Mestre, me diga, como você pode ser tão sábio, como pode colocar metáforas em coisas banais? Minha sabedoria, lembra que eu falo pra vocês? Olha só como é que a Refine Bebê tá. Ela falou, pele por pele, ó, tá segurando a corda dela por um dedinho. Fala assim, não faz isso não, mestre, não faz isso não. Tá segurando a corda dela por um dedinho. Deixa eu ajudar aqui a criança, entendeu? Que você não tem culpa de nada, né? Ela começou a segurar a cordinha por um dedinho. Fala, não faz isso com eles não, mestre. Entendeu? Vamos lá, pergunta. Como você pode ter tão sábio? Existem 3 formas de se aprender as coisas, né? Não queira aprender da forma que eu aprendi. Para eu aprender, eu tive que me tatuar todo, eu tive que simplesmente me marcar exatamente, né, como se eu fosse uma bandeira do meu próprio pecado. Quando você vai fazer uma prova e você carimba a cola em você para você ler. Isso se chama aprender através da experiência. Isso se chama aprender através do aleijamento, entendeu? Agora, as formas mais simples é através da observação, do entendimento, do estudo. Olha lá, muito simplesmente. Olhou, entendeu, escreveu e vida que segue. Bom, por ali eu não vou passar. Através da imitação, a grande parte, a torcida do Flamengo, Corinthians, Botafogo, Vasco, aprende através de quê? Da imitação. Bom, eu sou braçal, eu não tenho muito entendimento para olhar e entender. Eu não aprendo assim, eu aprendo repetindo a ação. Imitando, olha o rapazinho ali, fazendo tudo certinho. Aquele ali tá falando, aquele ali tá com ele falando, eu não vou te enganar não, eu tenho medo dele, entendeu? Já li o histórico dele, exatamente, tá falando certinho. Bom, você não será poupado, mas terei misericórdia de tudo que está ao seu redor, entendeu? Então ele é de boa, por quê? Ele, através da imitação, ele aprende. Eu não, foi através da experiência. Então eu precisei ser aleijado, né, ter o meu corpo tatuado, ostentar a bandeira do meu próprio eu. A forma que eu ensino, a forma que eu explico, né, a minha sabedoria, eu tive o corpo arrastado pelas estradas da vida, e eu gritando, socorro, socorro, socorro. E no mundo tão imprestável, em determinado momento, né, na encruzilhada da vida, você precisa escolher. Ou você se torna que nesse bando de porcos, né, batendo palma pro orqueiro, caminhando na direção do matadouro, ou você se torna um monge Shaolin. Mas, mestre, qual é a diferença, né, de eu me tornar um porco ou eu me tornar um monge Shaolin? A diferença está exatamente, você vai entender mais do que eles, vai sofrer mais do que eles, mas vai transformar vai transformar a energia não em peso, mas em combustível de vida, combustível de ação. Eles transformam em peso, por isso que vivem se mordendo, vivem se atacando, né? Vivem presos em vícios, vivem destruindo famílias, se abraçam à criminalidade, nação decrépita e degenerada. Exatamente isso.
Então, quando você transforma a energia, o peso em combustível, você se edifica. O que é isso, mestre? Será que isso é o sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo sendo trabalhado entre nós? Obviamente que sim. Olha lá, estão gritando. A gente somos colega, somos tudo, gente amiga. Por isso que nós se porra, por isso que a gente briga, por isso que nós se porra, por isso que a gente viu a música dele. Entendeu? Nosso amigo mestre, tudo bem? Fala uma dica para quem tem depressão, por favor. Bom, primeiro de todas as coisas, não permitir que a depressão trabalhe em você. Esse é o princípio padrão. Por onde que a depressão se aloja na sua vida? Não é pelas tristezas, os desgostos, né? A raiva, né? A impotência diante de certas ações. Não é verdade? Não é por aí que ela se aloja, né? Através daquela floquinzinho de neve que vai deixando a montanha e vai se tornando numa grande bola de bosta. Não é isso? Então o que eu faço para impedir que ela se aloje em mim? A palavra é se alojar. Entendeu? O que eu devo fazer para impedir que ela se aloje em mim? Se eu sei que ela começa por ali. Preciso trabalhar o meu zen. Preciso trabalhar o meu eixo. Preciso ter um corpo sadio. Preciso me preocupar com coisas saudáveis. Existe coisa melhor que o ambiente de academia? Existe coisa melhor que se preocupar com aquilo que você come? Ah, não, eu vou pra igreja e só aprende merda na maior parte das vezes, que não serve pra nada, e vive se deprimindo, e vive... Entende? A igreja boa é aquela igreja que edifica, aquela igreja que fortalece, aquela igreja que dá mais forte. Mas se a tua ideia é ir pra igreja para trabalhar no espírito queixoso que reclama de todas as coisas, esse Deus não serve pra nada. Esse Deus precisa ser trocado. Entendeu? Então é exatamente assim que você vence a depressão. É claro, você precisa entender que você é doente. Estando doente, você não pode se comparar com uma pessoa saudável. Tudo fica mais fácil. Não se comparando com uma pessoa saudável, você sofre menos. Você oferece menos sofrimento às pessoas. Quando você for interagir na sua caminhada, na sua academia, o que você fará? Você entenderá, tô todo dolorido, né? Porque o meu corpo não reage, é muito cortisol, mas precisa persistir. Mas é claro, desde que haja um aval médico para você fazer essas coisas, que a depressão, querendo ou não, ela se torna lesiva para você. Ela cada vez mais, ela vai trancando portas de felicidade em você. Entendeu? Então, não é a questão. Entenda que você é até doente, mas você precisa entender que a tua força comparada a um ser saudável, você tem que trabalhar 1.000, 10.000, 100.000 vezes mais do que aquele que é saudável. Você não pode querer se comparar com aquele que é saudável, entendeu? Entenda, fala, eu fui na academia, mas no outro dia eu não consegui, fiquei acamado. Mas aí eu vou no dia seguinte. E assim, insistentemente, em determinado momento, essa qualidade de vida que eu prometo, que eu ofereço a vocês, acontece. A ideia é não permitir que a depressão se aloje. Entendeu? Não permite. Agora, a academia, o exercício físico, todas essas coisas sendo pautada a efeitos com positividade, você terá, né, digamos assim, doses cavalares de hormônios que impedirão que isso aconteça. Mas agora, aqui, na zona de conforto, parado, eu já estou com as minhas guardas abaixadas para qualquer coisa. Até um mosquito montado no helicóptero chega e simplesmente, né, te anula. Entende? Então, a ideia é essa. Lembre-se disso. Não permitir que ela se aloje em você. Lutar com todas as forças que ela se aloje a você. Se você tem um terço, né? Cada montanha desse terço deve recitar o mesmo mantra. Ela se aloja exatamente, né? Por uma brecha que eu ofereço. Então, preciso trancar todas as brechas desse muro. Preciso trancar todas as brechas desse muro. Não posso permitir que ela se aloje em mim. Pegou? Deixa eu dar uma piscada. Uma piscada e um grito. Ficaram brabo comigo só porque eu dei uma piscada, marombeiro menino. Só porque eu dei uma piscada, ficaram bravos porque já estão dizendo, ó, eu não tenho medo dele. Eu não tenho. Eu falei, não é pra ter medo, eu falo pra vocês, eu proponho medo a alguém.
Eu proponho medo a alguém, Maruberim? Eu nunca proponho medo, eu sou educado, eu respeito os espaços, eu respeito os desejos da pessoa, né? Eu respeito até aquilo que eu não quero respeitar. Então, eu não proponho medo, mas é aquilo que eu falei, quando as coisas acontecem, todos ficam com medo. Nosso amigo Robin X, Robin Hood, seja bem-vindo, nosso amigo. Mestre, o que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é você não fazer prisioneiros, nosso amigo Robin X. Né? Não trancar coisas dentro de você. Buda, ele ensinou isso, Krishna ensinou isso, Jesus ensinou isso, Confúcio muito provavelmente deve ter ensinado isso, porque Confúcio estava no mesmo poema. Né? Buda, Krishna, Confúcio ou Jesus usaram a mesma pintura. Pintou seus quadros com tintas de luz. Entendeu? Esse aqui foi pintado com tinta de luz, feito pela ZKP. E aí, olha como é que ela tá aqui olhando, ó. Contemplando a criação dela, né? Ela fala assim, tá, que eu tô cada vez mais apaixonada pelo quadrinho que eu fiz. Realmente tá bonito esse quadro. Né? Mestre, sou professora, o que fazer para ter respeito dos meus alunos? Para ser sincero, né? O respeito se ganha. Muitas das vezes, quanto mais você cobra, menos acontece. Né? Muitas das vezes, né? Como é que se diz? Aquela palavra de respeito é uma atitude, um bom exemplo diz mais do que 1000 palavras. Entendeu? Eu vejo muitas famílias tentando cobrar respeito no meio político. Você tá vendo aí o galinheiro que tá na nossa política? Até pouco tempo eram cavaleiros templários, falando sobre honra, moral e dignidade, agora um integrando o outro, um empurrando a coisa pro outro. E é isso que essas crianças aprendem. Entendeu? Agora, se eu ofereço um parâmetro de disciplina, um parâmetro de equilíbrio a elas, muito provavelmente elas confiarão em nós. Agora, quando elas entendem, elas olham, elas não compreendem tudo, mas compreendem a energia. Eu sempre gostei. Quem lembra do Arafat? Né, o Arafat, bem na época do passado, né, que usava aquela túnica da Palestina. Eu sempre gostei daquele sujeito, mas eu nunca entendi o porquê daquela guerra. Mas olhando para ele, eu sempre gostei. Mas que por mais que, né, que o corpo do meu lar apoiasse Israel, eu olhava para ele e eu via algo de bem. Entendeu? E isso se chama o quê? Através de uma boa ação, através de um bom exemplo, é melhor do que 1000 palavras. Né? Mostre a elas. Olha, crianças, muitas das vezes, elas não aprendem falando. Elas aprendem através do exemplo. Tá vendo isso aqui? É assim, assim, assado. Mostre diretamente para ela. Se você falar, não pode botar o garfo na tomada, ela vai botar. A partir do momento que você, bota, toma um choque. Aí ela olha, ela nunca mais vai botar o garfo na tomada, entendeu? O nosso mundo, ele é vicioso. E as crianças ficam tão viciosas quanto eles são. Nosso amigo Moon, como é que anda você, nosso amigo Moon? Ele lutou tanto por dentro que até o tempo recuou. Agora o silêncio o segue, como sombra fiel. Exatamente isso, nosso amigo Moon. Exatamente isso, em determinado momento nós perdemos e agora o que resta? Remorso. É aquilo que eu falei para vocês, o remorso ele não deve existir. O remorso não deve fazer parte do seu repertório. Lutei o bom combate. Combate bem lutado, não há motivos para remorso. Remorso são coisas de pessoas que pensam, eu poderia ter feito mais e eu simplesmente não fiz. É isso que eu estou falando para vocês. É isso que você está vendo eu sentado aqui. Entendeu? Enquanto eles estão lá, eu não tenho medo dele não, eu não tenho medo não. Eu não tô cobrando medo de ninguém, eu cobro medo de alguém. Se eu cobrasse medo, eu andava encarando as pessoas, eu sou respeitoso, eu respeito os espaços, né? Mas quando acontece, todos ficam com medo, né? Da mesma forma que eu queria ter um grãozinho de areia de medo deles, né? E eu não tenho, mas eu não fico assim, cobrando essas ações, entendeu? Mas depois que as coisas acontecem, todos ficam com medo. Independente que você seja um varredor de rua ou um presidente, todos ficam com medo, Marubeiro Menin.
Quem caminha sozinho entre ruídos aprende a ouvir o que o barulho tenta esconder a própria verdade. Exatamente isso. Como ratazanas andando pelos cantos. Exatamente isso, nosso amigo Moon. Exatamente isso. Isso aí é uma forma simples de dizer: quem não deve, não teme. Entendeu? Né? Eu não devo, por isso que eu ando livre. Né? Por isso que eu sou liberto. Agora pergunta para eles ali se eles são livres. Mesmo porque a liberdade não é você estar dentro de um cárcere. A pior das liberdades é exatamente você ser livre e se sentir preso, nosso amigo Moon. Nosso amigo Easy Guindray, olha só o time formando. Ó. Tem o nosso amigo Gorila da Gorilândia, nosso amigo Easy Guindray, nosso amigo Moon, ó, o time está se formando. Eu falei para aproveitar enquanto era só eu. Eu falei para aproveitar, agora tá percebendo que já não dá. Elas estão percebendo que já não dá agora, ó. Estão tudo saindo de fininho. Até pouco tempo estava dizendo: eu não tenho medo dele não, eu não tenho medo dele não, eu não tenho medo dele não. Né? Agora que o grupo tá crescendo, ó, já tá. Por que tá saindo? Peraí, Marombeiro Mirim, que eu vou ali perguntar, né? Eu só vou ali, né? Vou lá na frente, vou trancar a porta assim, engolir a chave, para perguntar para eles o porquê que eles estão saindo. Por quê? Porque qual é o meu nome? Mal, Lobo Mal. Livre, mas preso, uma pessoa viciada sempre depende. Uma pessoa viciada é uma pessoa doente, entendeu? Uma pessoa viciada é uma pessoa doente. Eu tô falando uma pessoa livre, mas presa, uma pessoa querendo ou não, dentro desse sistema, andando conforme a correnteza desse sistema, abaixou as guardas para esse sistema, faz aquilo que o sistema dita. Isso é uma pessoa presa. Né? Um viciado é a mesma coisa, mas ele é um doente em determinada ação que foi empurrado, né? Muitas das vezes por uma dificuldade, por uma dor, e o outro não. O outro foi aleijado pela vida, pelo próprio fracasso, pela própria covardia do seu coração. Nosso amigo Choquinho: mestre, estou com medo. Por que está com medo? Eu ofereço medo a vocês? Eu não respeito os espaços de cada um. Eu só falei ontem que eu falei que se eu pegar aquele tal Miguel, eu simplesmente, né, vou chutar a cabeça dele de carne, né, até fazer gol no universo. Só falei isso. A única vez que eu fui violento até hoje foi essa. Entendeu? Mas eu ofereço medo. Eu não respeito todos vocês, os espaços. Eu não entendo o problema de cada um. Isso é o sangue de Cristo sendo manifestado. Levai as cargas uns dos outros e vereis se cumprir a minha palavra. Né? Você deve ter medo da minha aparência. É aquilo que eu falei para vocês. Eu sou uma pessoa judiada pelo mundo. Eu sou um lobisomem, um fruto dessa sociedade. Em determinado momento eu tinha algo que eu amava muito. Automaticamente os vampiros tiraram de mim. Então eu sou homem, guerreiro, macho. Causei um rastro de destruição. Mas aí o culpado foi unicamente eu. Sendo que esses que me julgam, esses que riem pelos cantos, eles têm parte com esse vampiro. Entendeu? Então, será que eu sou uma pessoa ruim? Mas é claro, quando um do nosso grupo, né, encontramos um deles sozinho, nós esquartejamos e jogamos no rabo, sem dó nem piedade. E é nesse momento, ó, que todos nós reverenciamos e que todos nós damos honra a esse nosso amigo que se foi. E fazemos até uma festinha. Entendeu? É exatamente isso. Esse é o nosso mal, nosso único mal. Será que esse mal não habita em você também? Entende? Nosso amigo Adriano, você pode me ensinar a arte marcial do mendigo? A arte marcial do mendigo é entender o lado dele. E entender que o lado dele são as ferramentas para consertar tudo aquilo que acontece de ruim com você. Esse é o estilo principal do bêbado. Entendido tudo aquilo ali, em determinado momento você recebe o diploma da fome dos 1000 mendigos. Entendeu? Então já estão dizendo que
não tem medo de mim. Eu não tô cobrando medo, mas todo aquele que caiu no buraco negro da fome dos 1000 mendigos, esses tiveram, entendeu? Então, né, até o momento que a forma do diploma é quando você entende o devorador que você repreendeu e aquele devorador passa a trabalhar a seu favor, entendeu? Ou seja, eu tô precisando fazer alguma coisa e tá muito difícil. Em determinado momento eu olho para trás e quem eu vejo? Lá o meu amigo mendigo, a necessidade, olhando para mim e dizendo: do que você tá reclamando? Você tem alguma coisa sobrando que possa dar para mim? Aí eu acabo percebendo que eu sou nada, que ainda tem muita lenha para queimar, que ainda tem muita coisa para acontecer, entendeu? Esse é o estilo, exatamente, né, do mendigo. Nosso amigo Costa, olha nosso amigo Costa aí, gente, chora cavaco. Seja bem-vindo, nosso amigo Costa. Nosso amigo Costa é aquele sujeito, né, sempre frequente a nossa live, né, ele entra que às vezes nem sai, aí quando eu vou recolher os presentes, ele sempre tá lá entre os três. Falando nisso, eu preciso botar o nome dele lá no negócio lá, né? Para simplesmente ser lembrado nos nossos vídeos de presenteadores. Seja bem-vindo, nosso amigo Costa. Pessoal, não esqueça de seguir, ó. Ele nem escreveu nada, só mandou um presente. É porque ele dificilmente escreve, né? Para eu lembrar o nome dele, para você seguir o canal dele. O canal dele é um canal grande. É um canal maior do que o do Marombeiro, entendeu? E os vídeos dele é muito bom. É aqueles vídeos feitos de celular bom, entendeu? Então os vídeos dele são muito legais. Ele é um rapaz muito bonito. E deixa eu dar um grito. Não esqueçam de seguir o canal do nosso amigo Costa. Nosso amigo Erro Adriano, obrigado obrigado pelas rosas, sempre lembrando, um rosa primavera inteira de flores, um rosa primavera inteira de flores, um rosa primavera inteira de flores, um rosa primavera inteira de flores. Cuidado que ele tá invertendo a mão. Não, era... Eu avisei, né? Você percebeu que, ó, ele tava manipulando a mão, tava invertendo a mão pra dar... né? Obrigado, nosso amigo. Obrigado, nosso amigo Moon. Então vamos lá, vamos ao primeiro sopro, né? Então, sopro do lobo mal 1. Não caiu. Sopro do lobo mal 2. Não caiu. Sopro do lobo mal 3. Não caiu. Sopro do lobo mal 4. Essa vez caiu. Entendeu? Obrigado, nosso amigo Moon, pelo Heart Me. Olha o nosso amigo Izig Dry, como é que vai nosso amigo Izig? Como é que anda você? Eu estou me desprendendo de todos os meus vícios, eu renunciei ao mundo. A tentação é grande, exatamente, é a tentação que te empurra pra frente. Na maior parte das vezes é isso. É igual quando você cai pra uma mulher bonita, e quando você vê uma mulher bonita, você bota até a mão no seu coração, fala, essa sim é instituto do coração pra minha vida, eu não quero mais mulher bonita perto de mim. Exatamente isso, nosso amigo Zingudrai. O caminho é esse, né? Então, geralmente, né, quando você renuncia por algo, a carne viva, né, a ferida, né, ainda tá muito latente, mas com o tempo ela vai se curando e só vai ficar uma cicatriz bem de leve, e é exatamente dentro desse tratamento, né, da carne viva até aquela cicatriz leve de se lembrar que chega o conhecimento, a sabedoria na sua vida. Exatamente, né? É aquilo que eu explico pra vocês, a experiência, né? Você simplesmente tatuou, né? Se tornou um porta-voz, um porta-bandeira exatamente daquilo que você deixou pra trás. É até mais fácil, é até mais gostoso, porque sempre tá agindo dentro de você, sempre agindo. Paulo, ele é o discurso base disso aí. Constantemente Paulo não dizia, ó, tá agindo dentro de mim. Quem que tá agindo dentro dele? Mal, lobo mal, agindo dentro dele a má inclinação dele, mas em nenhum momento, até a morte dele, né, até aquele ponto que ele escreveu aquele lindo versículo, lutei o bom combate, morro em minha fé, né, e a única coisa que eu espero é o agradável tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então a ideia é essa, né, vai ficar latente, mas essa latência dentro de você que está gerando o ensino. Nosso amigo Choquinho sai correndo de uma garota bonita, doidão. Exatamente isso. Eu fiz isso, né? Na realidade, quando
quando eu comecei assim a começar, em determinado momento, eu percebi que aquilo não era uma garota bonita, mas era uma garota que gerava assim um trabalho maior. Como assim um trabalho maior, né? De dedicação, mas a minha ideia não era aquela ali. Entendeu? Ah, mas tua ideia era se divertir, pegar todas? Também não, entendeu? Então, o meu trabalho não era aquele trabalho de dedicação. Eu conversei, ela falou que era de igreja, que era assim assado. Então, eu acabei me afastando, né? Tem até poesia aqui no nosso papel, né? E fala assim, aquela ali era a chave de cadeia, aquela ali é o instituto do coração. Depois vai ficar com dor no coração, ah, vida, osa, entendeu? Nosso amigo Moon. A tentação sussurra. Vamos lá, na hora que eu ia ler, correu. A tentação sussurra promessas doces, mas quem domina a mente nunca perde. Exato. Olha só. Esse aí eu vou ser. Pô, típica coisa que eu gosto de. Típica coisa que eu gosto de pegar de ideia. É só tirar uma foto, agora que eu me lembrei. Dá pra tirar uma foto. Né? Ó, a tentação é doce, sussurra promessas doces, mas quem domina a mente nunca perde o... Exatamente isso. Ué, se você não se sentir tentado, você tá morto? Você morreu pra vida? Né? Você não tem mais sentimentos? É exatamente isso, né? Exatamente o teu sentir e saber reagir. Não é se tornar um homem de gelo. Deixa eu tirar uma foto. Sorri pra câmera. Boa. Nosso amigo Alice Lideu. O que tá acontecendo aqui? Seja bem-vinda, nossa amiga Alice. Você está aqui na live do canal do Marombeiro Pop. Eu me chamo Mal, Lobo Mal. Seja bem-vinda, né? Vá se aconchegando aqui entre os nossos seguidores e seja bem-vinda. Nosso amigo Choquinho, eu prefiro me tornar um monge. Boa escolha. Autocontrole constante de todos os seus desejos se torna vicioso, Baruberuberi. Você não sabe o quanto tempo eu demorei só para tomar uma ação de deixar aquele mundo que eu guardava todinho trancado dentro do meu quadrado para um novo mundo. Isso me durou 8 anos. 8 anos. Aquilo que uma pessoa faz em 1 ou 2 meses, eu fiquei 8 anos simplesmente tentando me desapegar de tudo aquilo que eu guardei, de tudo aquilo que eu acumulei. Porque monges são isso. É exatamente, os seus desejos, né, sendo reprimidos, você vencendo um dia após o outro, e automaticamente você se torna um colecionador. Aí você fala, bom, eu tenho 1000 ações desse sentimento guardadas dentro de mim. Valeria a pena trocar agora por uma ação? É como se fosse um alcoólatra anônimo. É aquela pessoa que chega, hoje eu venci mais um dia. Aí tem aquela pessoa que está no primeiro dia e tem aquela pessoa que tem 30 anos. E eu exatamente fiquei basicamente 8 anos dentro da mesma conduta até o momento que eu falei, não tem jeito, vou buscar o despertar. Entendeu? Então foi quando eu despertei. Mas não é tão ruim. Entendeu? Não é tão ruim. Quando você vive essa vida, você vê que as coisas acontecem, você vê que as coisas florescem, né? E muitas das vezes você nunca está sozinho, porque você tem toda uma rotina a obedecer e você acaba nunca se sentindo sozinho. Isso é muito legal. E mesmo quando você está sozinho, você é amparado, né, pelos seres espirituais. Você é amparado por animais, você é amparado por quase todo tipo de coisa, né, que você reprime dentro de você e acaba, né, sendo tocado pela energia. Mestre, eu prefiro me tornar um padre. Um
padre, ele é um monge. Só que é um monge com mais responsabilidade, né, entendeu? O padre é um monge. Mesmo caminho. Tanto que eu me identificava. A parte de celibato que eu praticava, eu ligava um pouco aos monges e eu ligava um pouco aos padres. Exatamente a parte do celibato. Mas como assim, mestre? Porque se você ligar o celibato ao mundo, à carne, muito provavelmente você vai quebrar o seu celibato, ou você não vai edificar do jeito que precisa ser edificado. Agora, quando você liga a um monge, quando você liga a um padre, automaticamente você pensa, como o padre reage diante dessa situação? Bom, todos nós somos suscetíveis aos mesmos desejos, paixões, né? A diferença é que quanto mais você se distancia, né, mais controle você tem. Mas existem situações que uma coisa acontece. E dentro, como que um padre reage? Será que ele ora? Será que ele se arrepende? Né? Ele não vai pecar, ele não pecou, mas será que ele ora? Será que ele arrepende? Será que ele estuda? Será que ele se desvincula? Será que é uma ação subconsciente tentando entrar e automaticamente através do estudo, do jejum, da oração, ele impede aquela ação e ele se fortalece internamente? Entendeu? Como que um monge reage? Bom, como é que é? Essa tentação, ela surgiu. Então, como que eu me desapego? Através dos pesos, através da corrida, através do banho gelado, através da penitência? E automaticamente você vai vencendo. Então você percebe, eu venci em uma, venci em duas. Através do banho gelado, da penitência, do exercício físico, da renúncia, do jejum, da oração. Então é muita coisa, marobeiro. É vicioso. Eu fico pensando, eu nunca pensei que eu fosse fazer algo assim. Assim como eu nunca pensei em ser médium. Mas eu fico pensando aquelas pessoas que têm essa vocação. Esses são aqueles que fazem isso a vida inteira. Mestre, o que o senhor acha sobre amor? Amor é aquilo que se tem de mais irracional dentro de você. É a melhor explicação que eu encontrei no mundo. Exatamente, quando Edward disse para Rose no filme Crepúsculo, né? O amor é aquilo de mais irracional, Rose. Rose não, Rose é do Titanic, né? É Bella. Aí ela, por quê? Porque a minha natureza é ser predador e você será preso. Mas a cada momento eu olho, eu reprimo tudo isso dentro de mim. Você viu aquele irmão dele, né? Aquele que quando olhou a Rose, que ela se cortou, ele partiu para cima dela que nem um animal. Aquilo ali é a carne, é o efeito da carne entre um casal. É normal aquilo ali. Mas ele, exatamente resistindo, ele estava preservando aquele ser, a virtude daquela pessoa. E isso é irracional dentro do ser humano. Quando você mais se doa, quando você quer, a ideia não é receber, e sim se doar. Esse é o verdadeiro amor. Nosso amigo Moon, padrão total, nosso amigo usuário 52, seja bem-vindo, né? A parte do Jack e a Rose do Titanic, né? Eu tenho ódio daquele momento, porque foi um dos momentos que roubou uma lágrima dos meus olhos. Se eu chorei em filmes, até hoje, foram 2 ou 3 vezes só. E um dos filmes que arrancou uma lágrima dos meus olhos foi exatamente quando o Jack cedeu, né? Cedeu o pedaço de tábua para Rose. E simplesmente ele desceu e morreu. Aquilo ali arrancou uma lágrima dos meus olhos, mano. E olha que é difícil arrancar uma lágrima dos meus olhos. Entendeu? Mas arrancou. Nosso amigo Bruno Rezendes, faz anos que eu não te via. Seja bem-vindo, nosso amigo Bruno Rezendes. Como é que vai você, meu amigo? Então seja bem-vindo, sinta-se à vontade aqui na nossa live, nosso amigo Brunão. Mestre, o senhor acha que os dois caberiam? A princípio eu pensei muito nisso, mas muito provavelmente não. Entendeu? Eu pensei muito nisso. Né? Às vezes, para ser sincero, né? Quando você tá na piscina, uma pranchazinha daquela você já consegue boiar. Uma tábua daquela, né? Se você inverter de lado, eu não sei se afunda, né? Mas eu pensei nisso também, mas aí a história ia ficar feia. Entendeu? Mas aí a história ia ficar feia. Mas agora não tem mais jeito. Já arrancou uma lágrima dos meus olhos. Entendeu? Aquela lágrima mais pesada.
Nosso amigo Pedro Targino. Mestre, é normal ter mente poluída no lugar errado, na hora errada? Como faço? É mais normal que você imagina. Exatamente. A ação dos opostos na sua vida, isso gera uma energia. Entendeu? E automaticamente o proibido não é mais gostoso, na maior parte das vezes. Então gera uma energia. E muitas das vezes você está naquele lugar ali para trabalhar essa energia. Entendeu? É claro, você não pode deixar essa energia fluir. Entende? Né? Então geralmente você está nesse lugar exatamente para trabalhar essa energia. Para que você vai? Numa colônia de reabilitação de drogados. Você está ali para se tratar. Entendeu? Mas o que tem ali? Ali só tem drogados. Todo mundo tá pensando a mesma coisa. Entendeu? Então a energia ali é normal, mas aí você precisa trabalhá-la. Você precisa entender, né, aquilo que é salutar para todos nós e aquilo que muitas das vezes é prejudicial a você. Nosso amigo olha aqui a Refene Bebê. Tá contemplando a criação dela. Toda hora ela fala, ele é bonito pra caraca, não é? Eu falei, sim, Refene Bebê, isso que tu escreveu aí, tu deu uma chave mental na minha cabeça que você não tem noção. Exatamente isso. O diabo never give up. Adeus. E o pior que foi eu que ensinei. Entendi muito. Obrigado, mestre. Obrigado, nosso amigo Padrão Total. Mestre, as possibilidades de estarmos sozinhos. Disserte sobre a solitude mentalizada. A solidão só tem um caminho. Assim como você está se afogando e você percebe, né, que em determinadas posições, que com o pulmão cheio, quanto menos você grita, quanto mais você prende o pulmão e você mantém cheio, você flutua, é exatamente o caminho da solidão. Mas o que acontece? O que as pessoas fazem? Elas se debatem, gritam, se cansam. E muitas das vezes a pessoa vai te salvar, ela agarra em você dentro do desespero e acaba os dois morrendo juntos. Entendeu? Então a solitude é exatamente isso. A solidão só tem um caminho, não tem como você errar esse caminho. Erramos porque estendemos a mão, né? Queremos pedir ajuda, reconhecimento para aquilo que só está dentro de você. Em determinado momento da sua vida, existem pessoas que são de boa, que são de bem e geralmente são atiradoras de elite. Aquilo que pergunta é aquilo que verdadeiramente precisa. Eu não falo para você se tornar uma pessoa trancada, amargurada, chata, antipática. Eu trabalho isso aqui entre nós. Simpatia é padrão. Simpatia é padrão. Eu não vou recolher esses bebês, esses pessoal para trazer para cá se for antipático. Eu não quero algo de tromba me olhando de cara feia. Entendeu? Então simpatia é padrão para o nosso clã. Mas também, né, você precisa entender que nem todas as coisas são através das mãos estendidas. Consegue entender? Não, nem todas as coisas é através dessa ação. Né? Aí sim você encontra o seu eixo. Aí você encontra quem é você. Vocês já viram monges budistas nas estações? Aqui no Brasil eu nunca vi, mas no Japão, em alguns países, em alguns lugares, sempre existem monges com aquele chapéu, você não vê os olhinhos dele, e eles recitando, né? Vai recitando e com um tabuleirinho de moedas. Aquelas pessoas que estão ali, muitas delas, Marombeiro Mirim, são pessoas ricas. São pessoas que largaram famílias, né? No Japão existiam muitos monges desses que eram americanos. Eram pessoas assim que foram para o Japão, aprenderam o budismo e praticavam aquilo ali. Mas por que eles estão pedindo? Estão exercitando a arte do pedir. Entendeu? Mas isso também não significa que você deva ser assistente no pedir. E muitas das vezes, né? É claro, isso é natural dos budistas fazer essa assim. Mas eles estão ensinando a pedir? Se você vê budistas, eles não pedem, eles são muito autossuficientes. Eles vão fazendo as coisas, eles gostam até do grau de privacidade, eles parecem gatos, entendeu? Mas aquilo ali é um exercício de humildade.
Exatamente, igual o nosso back day. Você já viu o nosso back day trabalhando? O nosso back day, né? O peitoral day gosta de falar, né? O leg day é apaixonado por falar. O cardio day fala correndo, né? Mas o back day, ele é parametrado no silêncio. Então, se ele é parametrado no silêncio, né? Automaticamente, o falar, o lidar com vocês é o exercício do ponto fraco dele. Então, muitas das vezes, aquelas moedinhas que eles recebem tem peso energético muito bom, né? Tanto que a Monja Coen, ela fala, quando a gente vai com o aventalzinho, né, para recolher ofertas, quando você chega, né, na casa, né, daqueles japoneses agricultores, né, e eles dão um punhadozinho de arroz, né, você precisa se jogar no chão, quebrar um braço para pregar um arrozinho daquele e não jogar fora, não desperdiçar. Então você percebe que é algo, né? Você não está olhando o preço, mas você está olhando o valor. Mas como assim, mestre? Qual é o preço daquilo ali? Aquelas pessoas que semeiam arroz no Japão são meio que sagradas. Porque são pessoas que nasceram fazendo aquilo ali e morreram fazendo aquilo. Eles ficam velhinhos. Eles vão se curvando, exatamente pelo trabalho feito, que a pessoa é reta assim, elas ficam envergadas assim. E muitas das vezes você vê o casal de velhinho fazendo aquilo ali, andando, né? E trabalhando dentro daquela ação, já com seus 90 anos. E muitas das vezes um daqueles velhinhos se vai e aquela pessoa continua fazendo aquele trabalho. É a única coisa que sabe fazer. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que eles não sabem fazer outra coisa, mas exatamente, né, em vida. Então, o preço daquele grãozinho energético é muito grande. Né? As pessoas costumam dizer que Buda alcançou a iluminação comendo o quê? Um grãozinho de arroz e uma gota de orvalho. Entendeu? Então, será que mestre, eu posso ligar esse grãozinho de arroz que Buda comia, né, a exatamente a gota de orvalho, a exatamente essa forma de se dedicar aos seres, a compaixão e o apreço pelo esforço, pela dedicação dos seres, também faz parte da iluminação. É essa parte da iluminação que eu vou olhar e eu vou consagrar e eu vou transmitir exatamente a sabedoria. Entendeu? Quando você apoia uma causa, quando você quando você doa seu sangue a uma certa ação, por mais que você não tenha praticado, você tem parte com aquela ação. Pessoal, lembra que eu falo para vocês, não se salta um grande abismo dando 2 saltinhos pequenos. Então a nossa rolagem ela estava travada na pergunta, então eu vou precisar dar um grande salto. Mas eu peço encarecidamente que repitam suas perguntas. A pergunta de todos vocês sempre é muito importante para todos nós. Onde o senhor aprendeu tudo isso? Tendo meu corpinho arrastado pelas estradas da vida, nossa amiga Polly. E eu gritando, socorro, socorro, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E num mundo tão imprestável, em determinado momento você precisa escolher. Né? Ou você come os mesmos farelos que os porcos, batendo palma que o porqueiro, caminhando na direção do matadouro, ou você se torna um monge Shaolin. Qual é a diferença, mestre, do monge Shaolin? O monge Shaolin, ele não bate palma pro porqueiro. Para ser sincero, o monge Shaolin, ele entende mais do que os porcos e que todos eles ali. Ele sabe o caminho do início ao fim, ele sente até mais dor. Mas ele transforma o quê? Não em peso, mas em combustível de ação. Enquanto eles estão apegados a uma ação emocional, se mordendo, se atacando uns aos outros, né? Se apegando a vícios, né? Destruindo famílias, se apegando ao crime, à criminalidade, o monge Shaolin simplesmente ele está ali transformando essa ação que ele estaria vivendo em combustível para viver o seu um dia após o outro. Use bomba. Exatamente, estão ali se matando nos sucos, num monte de coisa. Nosso amigo Kilson, obrigado pelas rosas, sempre lembrando, um rosa primavera inteira de flores. Exatamente, né? Essa sabedoria vem em não me contentar com uma rosa só. Sempre está em busca de mais e mais e mais. Esse foi o princípio padrão. Primeiro dojo japonês que eu pisei, primeiro dia.
Entendeu? E o princípio padrão é esse. O que você sabe? Nada. Então, o que é exigido de você? Suor, sangue, suor e lágrimas. Nada além disso. Buscar com dedicação, alcançar o seu livramento. E exatamente isso que foi feito. É isso que eu ensino a vocês. Honrosa a primavera inteira de flores. O mundo tecnológico tem gerado pessoas apaixonadas a essa uma única rosa. Tudo é caro, né? Tudo custa dinheiro. Hoje em dia, tudo muito fácil comprar coisas pela internet, não é verdade? Hoje em dia nós temos entregadores que vêm à nossa casa, não é verdade? Então, o dinheiro tem sido muito importante, muito precioso. E automaticamente essa entrega de uma rosa só, de abraçar aos atalhos e não os caminhos longos, isso tem se desenvolvido e corrido a passos largos. E isso precisa ser entendido. Quando você entende isso, quando você entende o mal de algo, você sabe remediar aquele algo. Ah, mestre, eu bebo. Mas aí o que você faz para beber? É a mesma coisa que as pessoas que usam anabolizantes, recursos ergogênicos. O que eles fazem? As pessoas inteligentes. De meses em meses, de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, eles fazem um check-up geral. Então, se aquilo que eles estão usando está atacando o fígado, está atacando o rim, está atacando o coração, eles vão saber, eles vão trabalhar de outra forma. O grande problema é o quê? Efeito empilhamento. O que é o efeito empilhamento? Eu estou usando uma determinada ação, mas eu não estou tendo controle. A partir do momento que aquilo começou a fazer mal, até o momento que aquilo vai se agravar, até o momento que aquilo explode, né? Eu não tenho esse controle. É por isso que as pessoas morrem. Entendeu? Então, quando eu tenho bom discernimento, quando eu entendo o mal, ao mesmo tempo eu trabalho bem. Você não falei para vocês do Back Day? Eu não falei para vocês? O princípio do budismo é não pedir, é controlar os seus desejos diante da ação e ser autossuficiente por si só, né? Sem assoberbar as outras pessoas. É claro, você pede aquilo que é necessário, entendeu? Mas o mínimo possível, não é verdade? Né? As palavras têm peso, as palavras têm valor, né? Mas aí, por que aqueles monges ficam lá pedindo este de mão estendida? É quase um castigo. Eu acho que aquilo ali é um castigo. Aquilo ali é uma espécie de castigo. Para você lembrar o que é um mendigo, você lembrar o que é necessidade, né? É aquilo que vocês também renunciam, né? Que é exatamente tocar pessoas, né? O budismo ele não faz isso. O budismo ele não faz pregação que nem os cristãos fazem. Entendeu? É claro, eles tocam através da luz, através do próprio exemplo, mas eles não são muito de fazer pregação que nem os cristãos fazem, entendeu? Então é um princípio interessante a ser buscado. A partir do momento que eu entendo o mal, que isso aqui faz eu me abraçar muito a atalhos e faz eu ter raiva, não gostar de caminhos longos, em determinado momento eu preciso o quê? Trabalhar em mim os caminhos longos. Quando eu corro, eu bebo água. Mas mestre, o certo não é se hidratar. Sim, mas existe algo maior a ser trabalhado, que é minha resistência, da minha mente, do meu espírito. Então, por mais que eu esteja sedento, eu permaneço até o momento que eu determinei. 1h15 de corrida, direto, né? Eu conversando com vocês, consumindo oxigênio. Hoje em dia, correr sozinho para mim deve ser uma benção. Porque eu não consumo oxigênio, automaticamente eu acabo correndo mais rápido e me desgastando menos. Então, a sede, ela vai acontecendo, mas ela vai sendo posta no lugar dela, ela vai ficando sob controle, resistindo, né? Resistindo, gera o fortalecimento que é tirado por isso aqui. Você acha que isso aqui vai formar maratonista? É mais fácil formar uma colônia de marombeiros, de halterofilista, mas isso aqui, formar um maratonista é quase, você pode ver. Aquilo que faz sucesso é o quê? É sites hoje em dia de bodybuilder, de luta, mas você vê sites de maratonista, grupo de maratonista falando, assim como o Bitelo, Renato Cariani, o Julião Balestrin.
Você vê, quase não tem. E quando tem, é pouca gente, é só daqueles que gostam mesmo. Né? Por quê? Maratona, só de olhar, tu já sabe que é 42 quilômetros. Então não dá. Academia, você tem uma em cada bar, uma em cada rua, você vai lá, levanta os seus pesos e vai embora. Mas agora, maratona, só de olhar, tu sabe que é 42 quilômetros. Maratona, só de olhar, tu já sabe que tem que correr 25 a 20 quilômetros todo dia. Então, aquilo que isso aqui mais limita é nós sermos um formador de maratona. Me admirou muito o Brasil ter ganho na Olimpíada a marcha atlética. Me admirou muito. Que a marcha atlética consegue ser pior do que uma maratona. Você viu o Zé Tacassete dominando a marcha atlética lá com os revólveres, dizendo: quem roubar vai morrer. Entendeu? Porque a marcha atlética, pra ser sincero, aquilo ali, né? Se você não souber fazer, você rouba o tempo todo. Ali você só se torna um assaltante de banco. Entendeu? Se manter aquela postura, só assim, você vai querer dar uma corrida, você vai querer dar uma acelerada, você vai querer sair daquele ritmo, entendeu? Então aquilo ali me admirou muito de nós brasileiros, né? Termos tirado uma medalha, né? Não sei se ele foi medalha de ouro, na marcha atlética. Por quê? Você vê sites de pessoas tão bonitos como do Bitelo, do Chucrão, né, do Renato Cariani, da Casa Maromba, do Toguro, né, de maratona ou de marcha atlética, você não vai, porque a pessoa nem entra, ela olha, só olha, quando ela olha assim, bom, quando você olha para maratona, você sabe que tem que correr 42 quilômetros, você não vai. Ah, mestre, mas não tem, dá para reduzir? Não, 20 quilômetros por dia, então não vai. Marcha atlética, quanto que é? 70 quilômetros, aquilo lá? 70 ou 50 quilômetros, né, de um jeito só? Não vou, nem entro. Agora, levantar peso numa academia você tem em todo lugar, entendeu? Então é por isso que muitas das vezes eu trabalho a resistência, teste de sobrevivência do meu próprio eu. E isso trabalha a tentação. Será que se eu fosse um maratonista, um corredor de marcha atlética, eu teria parado dentro de um clube de mulheres, Marombeiro? Já parou para calcular? Será que eu teria parado? Então você sabe que certos exercícios, certos padrões, né, por mais que eu trabalhe na intensidade, eles trabalham dentro de você certos atalhos. Eu não estou falando mal, eu estou falando bem. Mas aí, quando eu percebo, né, que a minha mente presa em atalhos, minha mente presa em ações rápidas, né, ela é deficiente, ela é aleijada, em determinado momento eu preciso estender, fazer sobrevivência do meu eu. Tanto que hoje em dia o cardio e a musculação, ela se torna chave padrão. Antigamente não, antigamente fisiculturista era pior, eu era dessa época. Ninguém fazia cardio, o cardio consumia massa muscular, impedia você de crescer, consumia, né, suas reservas de glicogênio e atrapalhava o treino. Hoje em dia não, o cardio, o condicionamento físico, né, todo bom instrutor, ele fala, isso é bom para beneficiar o seu coração, a lubrificação energética do teu corpo, a lubrificação das suas articulações, a sua qualidade de vida, todas essas coisas. Nosso amigo usuário 582, mestre, eu ganhei 8 quilos em 7 meses que comecei a treinar, mas agora meu peso parou de subir. Na maior parte das vezes é assim mesmo. Com o tempo, ele se estabiliza e o ganho vai sendo mais lento. Isso é normal. É normal, mas é claro, né? Eu tô dizendo a minha opinião. Na fase inicial você ganha peso muito rápido, né? Aí chega dentro do momento, você se estabiliza, né? Você perde gordura, você tá trocando gordura por músculo, o músculo tá crescendo mais rápido, porque ele não tá acostumando. Os primeiros 3 meses é onde você ganha mais músculo em todo o seu ciclo de musculação. Pode não parecer, mas é nos primeiros 3 meses é onde você ganha mais músculo. Não aparece nada, mas é onde você ganha mais músculo. Teu corpo não está acostumado, você está excitando eles, e então eles estão dentro de uma correria padrão de gerar crescimento. Entendeu? Só que em determinado momento ele se estabiliza e o ganho ele continua progressivo, só que muito menor, entendeu? Nosso amigo DH Insano, mestre, o que mudou em você
em 2021 para os dias de hoje? Não mudou em nada, eu continuo o mesmo, Maruberuberi. Eu continuo o mesmo. Para ser sincero, eu não mudei. Eu só comecei a fornecer exatamente o conteúdo, né, que os senhores exigiam de mim. Eu, em particular, eu não mudei, eu continuo a mesma coisa, mesmo padrão. Se você ver a minha meditação de quando eu comecei em rede social, lá no Azulzinho, em 2013, é o mesmo percurso, o mesmo padrão. Continuo o mesmo. Nosso amigo Ronjo, seja bem-vindo, nosso amigo Ronjo. Então, é só manter a constância, querer crescer devagar? Obviamente que sim. Mas é claro, né? Existe, vamos supor, quando acontece alguma coisa assim, é preciso entender. Será que a minha alimentação está deficiente? Né? Às vezes você teve que diminuir alguma coisa na suplementação, alguma coisa assim. Será, né, que eu estou treinando demasiado, né? Será que eu estou treinando demasiado? Será que eu estou treinando, né, da forma, né, que eu preciso treinar? Então é só dar uma analisada. Não é assim dizer uma fórmula mágica que vai resolver. Eu preciso ir apertando parafuso por parafusinho, parafuso por parafusinho, para exatamente, né, eu entender 100% o que possa estar acontecendo com você, entendeu? Eu, em particular, quando faço dieta, o que eu faço? Né? O que eu faço não, o que eu fiz? Eu percebi que em determinado momento o meu corpo entrava naquilo que chama de platô. É platô? É platô, eu acho. Platô. Ele não cedia o peso. Ó, eu vinha na dieta, né? A dieta normal. Baixa caloria. Carboidrato, gordura e proteínas sob controle. Aí eu via um tempo. Em determinado momento, eu percebia que o peso não cedia. O peso estava progressivo, afinal, eu estou em déficit calórico. Mas em determinado momento, entrava naquele platô. Aí eu insistia dentro da dieta e eu percebia que uma semana insistindo, o peso não cedia. Ou quando cedia muito pouco, comparado à estatística anterior. O que eu fazia? Dava o quê? Um choque de realidade em cima da dieta. Como dizia o nosso antigo Thor, né, da Caverna dos Monstros, dava um choque de realidade ali. Então o que eu fazia? Ou eu fazia, né, saía da dieta, né, aquele dia, ou o dia seguinte retornava novamente, ou eu engatava uma nova dieta. Qual que foi melhor? O que eu ajustei? Sempre dependia, né, daquilo que eu buscava, né? Então, depois que eu ajustava, eu estava fazendo a dieta normal, aí eu entrava na dieta só da gordura. Quando eu fazia esse choque de realidade na minha dieta, aí eu só consumia proteína e gordura. Cara, é quase um milagre. Até hoje eu não sei explicar direito o que acontecia. O que acontecia? O meu corpo não perdia peso, mas o que acontecia? Eu perdia medida de cintura e eu aumentava o volume muscular dos braços. Aí eu falei, eu tô de dieta, né? O peso não tá cedendo, mas a cintura tá cedendo mais do que eu cedia quando eu tava na dieta de carboidrato. Mas assim, eu tô falando assim de uma forma brutal, coisa que tu se assusta, né? E automaticamente, né, dentro da dieta, a medida dos braços aumentava. Algo relacionado ao hormônio. Porque isso aí é hormônio que faz isso. Exatamente. Bom, eu cortei o carboidrato, iniciei só gordura e proteína, né? E automaticamente o peso não cedia, mas as medidas e a massa muscular aumentando. Só hormônio para fazer isso, né? Então, digamos que quando eu fazia aquela dieta, o meu corpo trabalhava melhor hormonalmente e eu dava uma qualidade. O músculo começava a secar, eu ficava mais definido, ficava com a aparência mais bonita. O grande problema é, quando eu fazia essa dieta, a impressão que dá é que eu fico dentro de um aquário. Né? Você já teve carro? Se você tem um carro, você percebe que na gasolina ele parece que tá turbo. Quando ele tá a gás, ele fica meio lerdo, né? Meio frouxo, né? Então assim, eu me sentia como se estivesse dentro de um aquário. Principalmente porque eu só fazia 15 dias, né? No máximo um mês, né? Então,
né, até o meu corpo me acostumar. Quando eu começava a me acostumar, que dava para engrenar, eu saía, porque não é uma dieta, digamos assim, muito saudável, mas é eficaz. Mas aí trazia uma melhora, aí eu saía dessa dieta, aí eu engatava novamente na dieta anterior e o processo continuava. Então você entende? Então é uma questão de ajuste, você precisa ajustar parafusinho por parafusinho, né? Eu nunca fiz isso mesmo quando eu competia, competição, eu era muito quadrado, eu não fazia isso, né? Por mais que eu tivesse aparelho, né, de espessímetro, né, para medir a gordura cutânea, essas coisas todas, tivesse balança à vontade, eu não calculava, nunca calculei isso. Depois, né, que eu comecei a pesar os alimentos, a compreender minuciosamente as coisas, que eu passei a calcular, e é onde eu passei a entender. Eu escrevia todo dia, né? Eu era aquela pessoa chata dentro de uma dieta. As pessoas dizem, não fica se medindo todo dia, se pesando todo dia, não, que isso é ruim. Eu não, todo dia eu botava, hoje eu tô com 78 e hora tal, 10 horas da manhã. No dia seguinte, novamente, hoje eu tô com 78, tal, 11 horas da manhã. Todos os dias, né? Eu acho que eu devo ter algum caderno que tem essas medidas. Esse dia eu tava passando, eu vi uma... Então, você entende, né? Não é uma fórmula mágica a ser buscada, entendeu? É uma questão de entender e através da tentativa e erro, né? Você vai ajustando a tua máquina. É claro, quando você tem um guru, quando você tem um bom sapoto, né? Um bom instrutor, um bom professor, isso é sempre muito rápido, que muitas das vezes já fez esse caminho sucessivas vezes, entendeu? Eu tenho dificuldade de aumentar o peso, mas vou consumir mais de 200... exatamente. Se você tem dificuldade de aumentar peso, você não deve aumentar só 200 e 300 calorias, não. Aumenta aí os 600, 800 calorias. Essa é minha opinião, entendeu? 200 e 300 calorias, muitas das vezes, né, você ainda continua dentro do teu déficit calórico, porque você não tem um controle. O teu corpo, ele não sabe o que é isso, o esforço que você faz diariamente, né? Então, se você tem dificuldade de engordar, não é 200 calorias acima, não. Bota aí umas 500, 600, 800, né? No ruim, pra jogar com fartura. Mas lembrando que é minha opinião, é aquilo que eu faria, né? Mas agora, se você tem uma nutricionista, se você tem alguém que possa fazer isso para você, já é diferente. Eu não sei se pode mostrar. Eu não sei se tem foto aqui. Eu acho que eu tinha uma foto. Eu sei que eu tinha. Eu não vou saber encontrar. Eu tinha uma foto aqui de quando eu competia, né? Mas eu não sei onde eu botei. Deve estar no Face. Se não está no Face... Olha a minha asa que eu falo pra vocês. Entendeu? Aqui eu era novinho. Eu deveria ter 23. 23 anos, eu acho. 98. Mestre, você não grava seus treinos? Às vezes eu gravo. Eu não gravo, mas todo dia. Tá com 26 agora, né, mestre? Sim, agora eu tô com 26. Aqui eu deveria ter uns 23, alguma coisa assim.
Isso aqui era feito no peito e na raça, entendeu? Tudo feito no peito e na raça. Eu não tinha entendimento assim, né? Eu tinha um bom professor, ele era um fisiculturista, né? Famoso no Japão, né? Mister Ásia, né? Participado do Mister Universo, Mister Japão várias vezes, entendeu? Mas ele falava e eu não entendia, então não adiantava muita coisa, né? Ele ajustava treino, ajustava dieta, e como ele via progresso, né? Ele estava tudo tranquilo. Mas aí muita coisa era levada no peito e na raça mesmo, entendeu? A saúde ajudava, né? De ser jovem. Hoje em dia, né? Quando eu olho as coisas que eu fazia nessa época, né? Eu percebo que eu poderia ter, né, aumentado muito mais, né, e ter tido uma qualidade muito melhor se eu não tivesse restringido muito. Eu restringia muito. Nosso amigo Poli, mestre, vá almoçar logo logo, nossa amiga Poli. Nosso amigo Newton Santos, quanto tempo, nosso amigo Newton Santos. Mestre, me dê um conselho para o resto do dia. Boa, nosso amigo Newton Santos. Misture um pouco de loucura, sua sabedoria, e saiba o quão doce é enlouquecer no tempo certo. No tempo certo do seu Deus, no tempo certo daquilo que você ama, no seu próprio tempo. Nunca no tempo dele ali, nunca no tempo do mundo, nosso amigo Newton Santos. Memorize isso. É melhor você repetir uma ação, uma técnica, né? Todos os dias, que todos os dias você fica pegando coisas novas que você não consegue refinar, que você não consegue edificar, entendeu? Nosso amigo Espanca Idosa, mestre, você pratica qual karatê? Bom, eu em particular, primeiro karatê que eu fiz foi Estoril. Depois eu pratiquei o karatê Gensei Ryu. É uma ramificação do Shotokan, entendeu? Então foram esses dois karatês o que eu mais pratiquei. Nosso amigo usuário 52, mas que eu já estou comendo bastante, estagnei agora, então aumentando aos poucos. Boa! Exatamente isso. Exatamente isso. Mas você também não pode ficar fissurado, né? Existem esses momentos assim, né? E às vezes nem precisa fazer mudança, né? É só saber entender, é só ter bom senso. É que às vezes a gente fica fissurado, né? E a gente acha que está perdendo algo importante, entendeu? Mas é bom prestar atenção e entender, né? Calcular aquele cálculo que eu falei. Será que eu estou trabalhando demais? Será que eu estou fazendo cardio demais? Será que eu estou fazendo exercício demais? Será que eu não preciso de descanso? Diminuir. Isso é que dá consistência e entendimento nos seus treinos, entendeu? Tá acontecendo coisa tal, eu vou dar um ajuste tal, né? Aí você vai dando ajuste, mas aí por que eu estou dando esse ajuste nos meus treinos? Eu precisei ter epicondilite para descobrir um monte de formas de treinar aqui no meu quarto, sozinho, sem usar essa parte aqui do braço. Botei um pneu aqui na cama, a anilha de 20 de um lado, a anilha 20 do outro, e desenvolvi o quê? Um desenvolvimento que eu não preciso puxá-lo do chão, só pegar aqui com a mão aqui, né? Eu não preciso fazer força na pegada, empurrá-lo para cá e automaticamente eu fazia o trabalho de ombro normal. Esse mesmo desenvolvimento que eu fazia aqui, eu amarrava o sapoto, o strap na mão, né? E eu conseguia fazer a remada curvada, né? Com aquele mesmo peso aqui, sem fazer aquela pegada, né? E simplesmente fazer o trabalho de costas, entendeu? Então eu desenvolvi várias formas, né? De fazer exercício exatamente através de uma dificuldade. Entendi, obrigado pelas dicas. Gratidão, nosso amigo usuário 582. Nosso amigo MTHS, mestre, me dá um conselho. Terminei meu relacionamento há 2 dias atrás por causa que ela me traiu. Viva esse momento, sinta, entenda a situação. Entendeu? Então, você deve estar triste mais por causa da traição do que o término do relacionamento, né? O término do relacionamento foi a consequência da traição.
Então, diante dessa ação, o que você pode fazer? Né? Então, a primeira coisa que... Eu não vou dizer que isso aconteceu comigo. O que eu faria? Entender, será que eu contribuí para essa traição? Entenda isso, você contribuiu para essa traição? Se sim, vida que segue. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar exatamente aquilo que eu contribuí, né? Eu vou ajustar aquilo que eu contribuí para que aquilo não se repita. Muitas das vezes, quando a gente é traído, eu não vou te enganar não, Maria, a culpa é nossa. Lembra do Julius, no Todo Mundo Odeia o Chris? O quanto que a Rochelle era chata? O cara querendo descansar e ela falando, jogando com banalidade, disso pra lá e tititi pra cá e tititi pra cá. E o cara querendo descansar, trabalhando em 2 empregos. Então você percebeu quando ela deixou ele com a amiga dela, aquela bonitinha, jeitosinha, bonitinha, né? Com ele, e ela comendo ele com os olhos. Você gosta de novela? Ele sim, se eles deixassem assistir novela, né? Então, ali, querendo ou não, aquele ali é o parâmetro natural da traição. Então, se você entende que muitas das vezes nós forçamos a pessoa que está conosco a nos trair, é algo que eu preciso melhorar em mim. Entendeu? Eu preciso melhorar isso em mim. A partir que eu melhore isso em mim, né? Rochelle, vamos supor, o Júlio larga ela, fica com aquela mina ali. E ela continua chata, continua pegajosa, né? O que vai acontecer? Ela vai ser largada por esse, por aquele, por todos os caras que pegar ela. Essa é a verdade. Agora, quando ela se ajusta, por que ela te largou? Bom, eu pegava tanto no pé dele, né? Não deixava ele descansar. Ao invés de acrescentar, eu subtraía o pouco tempo que ele tinha. Entendeu? Aí, o que acontece? Ela edifica o ponto fraco dela. Então, dentro de uma situação assim, primeira coisa a se entender é exatamente isso. Né? Será que eu contribuí? Ah, mestre, na realidade eu não contribuí. Eu sou uma pessoa muito legal, muito assim, muito assado. Se você não contribuiu, melhor ainda. Você recebeu um livramento. Olha o livramento da sua vida aí. Você já pensou se você compra um iPhone para ela? Você já pensou se você compra um carro para ela? Se você compra uma casa para ela? Essa hora, ou você estava pensando em fazer uma coisa errada, ou estava muito, muito mais brabo. Entende? Né? Então aí é um livramento que simplesmente chegou na sua vida. Né? E feito isso, transformar a energia desse momento não em peso, mas em combustível. Né? Quando você transforma em peso, isso vai gerar um trauma, e esse trauma acaba se arrastando para outras relações. Quando você transforma em combustível, se torna exatamente naquela historinha romântica que você está esperando para a sua vida, para te gerar experiência. Para você mover exatamente os seus mundos emocionais. É exatamente isso, Marobeiro Mirim. Bom, hoje é dia de leg day, vou tremer na descida da escada, mas subir com orgulho. É exatamente isso. Não existe um leg day. Né? Para ser sincero, a primeira academia que eu fui, lá no Japão, né, parece que foi feita pro leg day. Era uma academia, era no segundo ou no terceiro andar de um prédio, e era tudo escadaria. Não existia elevador, né? Então parece que foi feito, né, exatamente pro leg day. Então eu lembro que eu era muito jovem, né? Era muito jovem, né? E às vezes eu treinava a perna pesado, né? Aquelas coisas todas, né? Só de olhar pra escadaria assim, dava um arrepio. A primeira coisa que eu pensava, olha que engraçado, nosso amigo Monto vai rir.
Eu pensava assim quando eu pegava a escadaria. E o pior, desci a escadaria, depois eu tinha que pegar a escadaria da estação, pegar o trem, ir embora pra minha casa, descer a escadaria da estação e automaticamente pegar a bicicleta pra ir pra minha casa, que ainda assim era o quê? Era uns 15 minutos de bicicleta, né? Então, quando eu descia aquela escadaria, eu sempre falava a mesma coisa. Falei, pô, se eu precisar brigar aqui, eu vou morrer. Eu sempre falava a mesma coisa. E eu dizia graças a Deus por isso. Entendeu? Eu falava, a primeira coisa que eu falava, se eu precisasse brigar aqui para salvar a minha vida, eu vou morrer. Que eu não, as pernas, né, que tava que não aguentava mais, aí descendo as escadas, depois andar até a estação, a escadaria da estação, pegar trem, depois pegar trem, descer na estação, escadaria da estação, pegar a bicicleta, 15 minutos de bicicleta. Por isso que eu acho que eu não precisava muito de cardio, não. Então sempre foi a primeira coisa que eu pensava na minha mente, né? Porque eu falava, eu sempre pensava a mesma coisa, se eu precisasse brigar aqui, se de minha vida dependesse, se a minha vida dependesse para brigar, né, na situação que eu tava, eu ia morrer. Mestre, qual conselho você dá para aqueles que estão procurando o amor? Igual procurar um emprego, se qualificar. Eu vejo as pessoas procurando o amor, aí eu falo, qual que é teu padrão, meu perfil? Bom, meu perfil é Gisele Bündchen, Adriane Galisteu, Ana Hickman. Aí eu falei, bom, com isso aí não dá, você já percebe que é muita areia pro teu caminhão, né? No ruim, na recepção, no ruim, né, como assistente de serviços gerais. Entendeu? Agora, essa presidência aqui pra você não dá. Entendeu? Então, primeiro de todas as coisas, se qualificar. Se qualificar. Como que eu me qualifico para um grande amor? Cuidando de mim, né? Cuidando do meu... Não é conteúdo que fala, é conteúdo, né? Conteúdo que eu tenho em mim. E tem pessoas que não têm conteúdo nenhum, né? Então, se eu não tenho conteúdo, será que eu vou conseguir fixar uma pessoa comigo? A pessoa vai até gostar, mas eu não vou dar continuidade àquilo ali, não vou ter conteúdo a oferecer, entendeu? Então, né, se a ideia é ter um amor, exatamente isso, todas essas coisas precisam ser trabalhadas, exercício físico, né? Você precisa gerar um cardápio, né? Você precisa gerar aquilo que, né, geralmente, a mercadoria que você quer oferecer. Entendeu? Então todas essas coisas acabam sendo importantes a ser buscadas, né, dentro do amor. O nosso amigo ali, né, através da situação que aconteceu, repertório e história para ele já não falta. Entendeu? Aí tendo esse repertório, agora eu vou cuidar de mim. Mestre, você já surfou? Já tentei surfar algumas vezes, mas surfar não é minha praia. Mas confesso que um jacarezinho, alguma coisa assim, eu até pegava muito bem, entendeu? Basicamente sou criado, né? Nascido fazendo isso, entendeu? Então um jacarezinho, né? Alguma coisa assim, eu sempre peguei muito bem. Mas agora surfar, eu falei, eu acho que eu vou ter habilidade para surfar, né? Porque na praia, querendo ou não, na praia, né, nadar, pegar jacaré, essas coisas assim, eu pegava bem pra caraca, eu era aquela pessoa que em qualquer onda eu pegava um jacaré, eu sabia me amparar na onda, qualquer onda, até marola, até espuma, eu conseguia me amparar e ir até a areia, entendeu? Eu até pensei que eu acho que eu surfaria bem, mano. Mas quantas vezes você surfou? Nenhuma, só apenas uma vez na minha vida. Gerar um catálogo é organizar o caos, dar nome, ordem, sentido ao que antes era. Exatamente isso. Tem um monte de coisa empoleirada na tua mente que você quer fazer. Não é verdade? Mas automaticamente eu não sei fazer. Eu mesmo era assim. Eu competi 5 vezes em campeonato de musculação. Eu era basicamente um atleta de fisiculturismo, né? Eu competi anos e anos de karatê, ganhava troféu para um monte de troféu. Mas agora me pergunta, você sabe explicar qualquer coisa? Você sabe ensinar? Não sabia. Você sabe fazer? Eu faço desse jeito aqui. Mas me pede para explicar, eu não sei. Mas estava tudo em mim.
as outras pessoas, né, do mesmo padrão, até muito, digamos assim, ainda muito abaixo daquilo que eu tava, sabia explicar tudo direitinho. Eu não sabia explicar um grão de areia daquilo que eu fazia, entendeu? Um grãozinho sequer. Se me pedisse para explicar, eu não sabia, mas estava em mim, entende? Então, o que eu precisei em 2013, quando eu fiquei obeso, quando eu falei, não tem jeito, eu vou ter que mudar, e eu não tenho ninguém para me ajudar, foi quando eu peguei a balança de precisão, e através da balança de precisão, todas as coisas que eu praticava começaram a ser calculadas. Foi aonde eu aprendi, comecei a aprender, e eu explico tudo, querendo ou não, não passo dificuldade, né? Mas tudo do meu jeitinho, o próprio karatê. Ah, mas tu sabe explicar karatê, que negócio de Agyoke, Chudan Agyoke, né? O Urazuki, o Shirugeri? Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei, mas eu explico do meu jeito. Mas mestre, isso, o que é do seu jeito? Do jeito que é, sendo explicado, mas não dentro da conotação japonesa que todos explicam. O katatão. Ah, esse kata é o urso, é o kata do urso Balu. Lá do urso Balu do Mowgli. Ah, e esse kata aqui? Não, esse é o kata de Sherikan. Entendeu? Mas eu explico do jeitinho, do início ao fim. Igual o meu brinquedo do tabuleiro de xadrez, ó. Ó, igual aqui, ó, meu tabuleiro de xadrez. Ó, meu tabuleiro de xadrez. Quem que é esse aqui? Pescoçudo aqui. Quem que seria? Não pode dizer que ele tem cara de otário, não. Entendeu? Pescoçudo aqui. Esse é uma torre. Quem que é esse aqui? Triceratops. Espírito forjado, né? Eu vou te abençoar, espírito forjado, e vai. É exatamente o bispo. Por que o Triceratops? O bispo, o que ele faz no papel do tabuleiro de xadrez? Né? No tabuleiro de xadrez, o bispo, ele fortalece o espírito do corpo das pessoas. Um exército que não tem medo de morrer, porque sabe que existe uma promessa, uma esperança, ele vai lutar com mais valor. É exatamente o Triceratops, ele abaixa a cabeça e ele vai. Né? Você não vê os islâmicos, né? Existe o Jefferson, né? Aquele que lutou lá no Oriente Médio, ele falava, pô, você tem uma coisa horrível, é lutar com o islâmico. Porque o islâmico, em determinado momento, ele sai correndo na tua direção, ele grita o nome do Deus dele, e sai correndo na tua direção com uma baioneta, com uma lâmina, com uma granada na mão, e vida que segue. É muito raro você ver outras pessoas fazendo isso, mas os islâmicos isso é normal, entendeu? Ele grita Allahu Akbar e vida que segue. Então, esse aqui é o papel do bispo. Esse doidão aqui, esquisitão, estegossauro. Ah, por que é esquisitão, mas? Que ele ataca com o rabo, ó. É isso aqui. Então, tu não espera, né? Porque ele precisa das costas para te acertar. Ele é um cavalo aqui dentro desse tabuleiro. Ele chega mais rápido de uma forma que é difícil de se compreender. Entendeu? Ele é um cavalo, entendeu? Dentro do tabuleiro. Quem é esse doidão aqui dentro da bolsinha rosa? Adivinha quem é? Protegido pela rainha. Tiranossauro Rex, entendeu? Né? Sempre protegido pela rainha. E esse dodão aqui, que entrou na fila de ser otário. Olha só. Esse aqui é aquilo que eu falo pra vocês, o peão de tabuleiro de xadrez. Que na hora que vai, ó. Isso aqui parece aquele cão vira-lata, o caramelo. O cão caramelo que fica correndo atrás de roda de moto. Não parece? Inclusive, num dos desenhos dos filmes da Era do Gelo, isso aqui faz papel de cachorro. Entendeu? É aquele, com caramelo que vai, na hora que acontece, sai na diagonal. É esse sujeito aqui. Então, tá mal explicado? Tá explicado, mas por que o pescoçudo, você não explicou, o pescoçudo é o torre? Porque ele tem um parâmetro de visão grande, então ele com antecedência, ele consegue ter um ponto de vista, né, maior do que os outros, então ele se faz importante. E o meu karatê, a forma que eu explico o karatê pra mim mesmo é assim. Qual kata que você tá precisando edificar aqui? Na realidade eu tô precisando edificar, né? Ryan Sandan. Qual que é o Ryan Sandan? Kata de faixa vermelha, aquele que faz assim, dá as costas, se embrenha dentro de uma floresta e passa o oponente.
Ah, mestre, que kata é esse na sua mente? Pra mim, esse kata é do filipino. O filipino, né? Bom na arte do Kali, né? Bom na arte do Artemis, embrenhado dentro de uma floresta, esperando o inimigo. É o kata do Rambo, é a mistura de muita coisa, entendeu? Então, entendido isso, você entende a essência daquele kata, que é importante você entender. Você não pode fazer um kata que é um kata para ser feito às escuras, ao oculto, malicioso, com uma forma de interagir com as pessoas de ofensividade. Você precisa ser oculto. Então, com aqueles movimentos que você faz no Ryan Sandan, tipo esse aqui, né? Esse aqui, para sair na lateral, assim, eu tô pedindo um aperto de mão para você. Somos amigos para eu buscar as tuas costas para fazer isso aqui. Agora, se eu faço isso aqui, e a única coisa que eu tô vendo ali é ofensividade, aquele kata perde a história, né? Então, quando você faz esse movimento aqui assim, né, que você cruza os braços, que faz assim e assim, tu vai usar isso na arte marcial numa luta quando? Eu vejo professores, Vinícius Antoni, o mestre Paulo Afonso, utilizando como recurso de golpes, né, de uma queda, mas na realidade, esse aqui, principalmente bom da mãos para trás, tá dizendo o quê? Eu tô oferecendo todo o meu corpo. Se eu estou oferecendo todo o meu corpo, eu não estou num estado de defensiva. Eu estou num estado de não estou fazendo nada. Não fazendo nada, aqui ó. A mão sai do nada e ela simplesmente ataca alguém. Do outro lado, a mão sai e ataca. A mão sai e ataca, como se eu estivesse andando numa multidão. Dá licencinha, dá licencinha, dá licencinha, dá licencinha, dá licencinha, dá licencinha, entendeu? E no final de todas as coisas, né? Aquela parte que você faz assim, não tem nem o que se pensar, né? Faz assim, vira de costas e faz isso assim. É exatamente a sua mão vindo por aqui, pegando e aquele presente lindo, maravilhoso. Entendeu? Aquele presente. Exatamente. Toda vez que ela faz, ela cai de outra parte, né? Aquele presente, ó, ela tá falando, eu vou esconder meu pescoço e vou deixar minha perna, né? Aquele presente, ó, essa mão aqui, né? Aquela mão assim, ó, tá pegando aqui e, né? Muito. Então, aquele kata, ele é feito dentro dessa estratégia, Marubirubiri. Então, quando você tem o entendimento, é claro, o nome dos golpes sempre é importante, né? Mas o entendimento, ele também é importante, principalmente para mim. Eu não tenho a intenção de compartilhar, mas aquele entendimento para mim usar em determinadas situações, aquela é a parte crucial. Nosso amigo TT Quarço. Boa tarde, mestre. Por favor, um conselho para evolução espiritual e física. Primeiro de todas as coisas, né? Física é uma, espiritual é outra. A parte física depende da tua ação. Ação motora, reação. Se movimentar e entender as correntes que estão te prendendo. E espiritual já vem através do sacrifício, renúncia, desapego. Entendeu? Então, uma não se liga muito à outra. Dá para ligar? Dá para ligar a partir do momento que você compreender a energia de uma e a energia da outra. Vamos supor, a minha ação física, ela gera um estado de espírito. Automaticamente, aquele estado de espírito, né, do corpo cansado, eu me dedicando, lançando até a falha, é um parâmetro de jejum que eu posso ligar espiritualmente. Mas na fase inicial não tem como ligar uma a outra. Então, primeiro, tu vai à ação física, através do quê? Do exercício físico, da dedicação, da perseverança. E a parte espiritual, através do estudo, da renúncia, né, da prática de ações espirituais, do jejum. Quando eu falo jejum, eu estou falando da necessidade de uma ação na qual o seu corpo sofre e ele se edifica. Entendeu? Essa é sempre a melhor forma de se elevar o seu espírito. O seu espírito, ele se edifica no doar e no trabalhar em torno daquilo que você está doando, entendeu? Pessoal, chegou a hora de finalizarmos nossa live. Foi uma honra, né, ter estado aqui, mas vamos finalizar a nossa live, né? Logo, logo, né, teremos outra live. Hoje é o nosso leg day. Faz quantas horas de live, mestre? Eu não faço, eu geralmente faço duas horinhas, né, por vez.
né? Não tem aquele negócio, você busca pelo quê? Busca por assado. Eu faço live só para gerar engajamento, entendeu? Vamos lá, nosso amigo Coex, obrigado pela rosa, obrigado pela rosa e até a nossa próxima live, senhor. Uma salva de palmas para todos nós, todos. Bom descanso, nosso amigo Davi. Bom descanso para todos nós e até a nossa próxima live. Os